Então vamos nos preparar para o encontro. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos nos colocar inteiramente nas mãos do Pai, para que Ele faça acontecer a sua vontade em cada um de nós. Então abra o seu coração a Ele, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada. Então se façam pequenos, humildes, simples, totalmente desapegados, para que assim o nosso Pai possa agir plenamente em cada um de nós. Então sintam a sua presença, o seu amor, o seu carinho por todos nós, né? O quanto Ele nos ama, nos quer bem. Converse com Ele. Peça que Ele venha essa noite nos animar, aumentar a nossa fé, abrir a nossa mente, os nossos corações, para entendermos, né, a sua verdade, o que Ele quer nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, né? Em especial todos os doentes da nossa fraternidade. E por todos os pedidos de orações, quantos pedidos, né, de orações que as pessoas vêm até nós, rezem por mim, rezem por tal pessoa. Vamos colocar todas essas intenções. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Então hoje nós é São Pedro e São Paulo, né? No domingo não vamos fazer o domingo 14º, e sim São Pedro e São Paulo. Então é Mateus 16, do 13 ao 19. Todos acharam? Mateus 16, do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus,
tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, busquem ler novamente em silêncio. Peça a iluminação a Deus, né? Espírito Santo, Santíssima Trindade. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, meus irmãos, deu para ler pelo menos uma vez, né? Um evangelho bastante conhecido, muitas e muitas vezes passamos por ele, inclusive esse ano, né? Então estamos aí festejando São Pedro e São Paulo nesse domingo, né? E esse evangelho retorna. E é muito importante nós refletirmos sobre ele novamente, né? Vem mostrar para nós no início o quanto Jesus se preocupa conosco, com cada um de nós, né? Se nós estamos entendendo realmente o que Ele está trazendo para nós, né? Essa caminhada, se nós estamos entendendo e buscando fazer aquilo que Ele ensina para nós, né? Então eu vejo hoje ainda essa grande preocupação de Jesus por nós sempre, né? Será que nós estamos entendendo e buscando fazer acontecer a sua vontade na nossa vida, ou os nossos interesses são outros, né? É por isso que ele pergunta para os seus discípulos o que as pessoas estão pensando dele, né? Daí as respostas são diversificadas, né? Cada um responde de um jeito diferente, mas não se aproxima, né, naquilo que ele é, né? Por quê? Porque as pessoas vão procurar Jesus por interesses variados, né? Vão procurar Jesus para satisfazer os seus interesses, ou sanar uma doença, né? Ou alimentação, enfim, tem tantos motivos, né, para procurar Jesus, e não estão interessados em fazer acontecer a vontade de Deus em suas vidas. No momento que recebem aquilo que eles pediram, né, foram buscar, voltam para casa no seu dia a dia, nos seus afazeres, e acabam se esquecendo de Jesus, né? Só procura Jesus quando precisa, né? Então hoje também as pessoas são assim, né? Procuram a igreja, procuram rezar quando tem necessidade, né? Até nós mesmos, né? Quando as coisas apertam para nós, nós procuramos rezar mais, né? Mais do que o habitual. Pois bem, em cima disso, ele também pergunta para os seus discípulos mais próximos, né? E vocês? O que vocês dizem, né? De quem eu sou? Daí, Pedro levanta a voz e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Daí Jesus responde para ele: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, Pedro foi inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo, para dizer essas palavras, né? E em cima disso, Jesus, né, o escolhe, né, para ser a pedra fundamental da igreja, né? E em cima dele reconstrói, né, constrói a igreja, né? E é bonito que ele fala que essa igreja fundada, né,
tendo Pedro como aí a pedra principal, a primeira pedra aí, não vai acabar, né? Importante nós refletirmos isso também nesse momento, nessa lobby, né? Não vai acabar, o mal não vai vencer, né? Por mais que ela venha a cair, diminuir, né, a sua grandeza, mas o mal não vencerá, ela será vencedora, né? Então, meus irmãos, tem mais coisas aí que nós podemos refletir nesse texto, mas eu gostaria de passar a palavra para vocês, vamos refletir juntos, depois nós vamos aí caminhando juntos e assim nós vamos completando, né, com a palavra de cada um. O que vocês têm a dizer? Vamos lá. Quem quer começar? Bem, o Luizinho deu uma boa introdução aí, né? Já deixou porta aberta, o caminho pronto, né? E não faz muito tempo nós tratamos, né, esse trecho aí, né? Mas é interessante aqui a pergunta de Jesus aos discípulos, né? E as respostas é que são interessantes, porque ele pergunta aos discípulos, né, que já viviam com ele há algum tempo, mas ainda, né, o que dizem aí, né, as pessoas, né? Então, as respostas eram meio diferentes, né? Não tinha muito sentido, né? João Batista, profeta, né? Povo, né? E engraçado que só João, né? Só Pedro, né? Que responde corretamente, né? Essa resposta teve até uma reação interessante de Jesus, né? Ser bem-aventurado, né? Seja você, né, Pedro. Aí, né, muda o nome, né? De Simão para Pedro, né? Que tem lá uma semelhança do aramaico, né? De kepas, que é rocha, né? Então, traduzindo aí para pedra, né? Uma pedra, um ponto de início, né? A pedra de sustenta, né? Uma construção, uma obra, né? E ele fala em eclésia, a eclésia também, do aramaico, né? É assembleia, né? Então, a assembleia é a reunião do povo, né? Reunião de pessoas para um determinado fim, que nós sabemos qual é a determinação dessa assembleia proposta por Jesus, né? É levar adiante o mandamento do amor. Tem outro. Simples assim, né? Mas é tão simples, mas é tão difícil, né? Que o próprio Pedro, né, lá na frente, um pouco mais adiante, na hora que o caldo entornou, né, que nem na hora que a coisa apertou, né, essa pedra fundamental, né, esse Petros, o Cepas aí, né, a cabeça, né, negou, né, mas depois ele se transforma e a coisa acaba acontecendo. Então fica assim a pergunta: quem dizem as pessoas que Jesus é? Quem digo eu que Jesus é? Será que eu conheço bastante, o suficiente Jesus para levar adiante esse compromisso que nós assumimos aí no batismo, enquanto igreja, né? Essa é a pergunta interessante para a gente. Agora, nesse trecho aí, uma das coisas assim que é bastante trabalhada e é fundamental é o início da liderança da igreja, que a igreja como assembleia começa aí, né? Com Pedro assumindo essa posição, né? Depois da morte e ressurreição, né? Pedro assume literalmente essa posição de ser aí o primeiro, o cabeça da igreja, né? Ele vai liderar, né? Gozado que é um homem simples e humilde, né? Um pescador, né? E é esse que Jesus escolhe para assumir essa posição de liderança. E logo na sequência vem Paulo, né? Paulo é aquele que vai, no modo teórico, né? Que era muito sábio, né? Muito inteligente, né? E a conversão de Paulo, né? Ele fica como se fosse um professor, né? Aquele que dá explicação e vai criando aquelas comunidades e vai se explicando melhor, porque Pedro tinha dificuldade nessa coisa, né? Ele tinha a missão de liderar, né?
Mas Paulo tinha a proposta de explicar, levar adiante, né? Multiplicar, né? E foi o que ele cumpriu assim, com muita perfeição. Então é por isso que a gente celebra aí Pedro e Paulo. Mas voltando a Pedro, como ele é o primeiro a assumir, ele deixou uma descendência, né, que nós chamamos hoje de papas, né, que são os papas. Por isso que nós celebramos o dia do Papa, né, o dia de São Pedro. Né. E no decorrer desses quase 2000 anos de história da Igreja, ela passa por uma série de altos e baixos, mas sempre liderando com o Papa, que muitas vezes acertou, né, muitas vezes errou, né, mas a Igreja, ela é santa, ela é perfeita, né, enquanto santa, né, e ela é pecadora enquanto humana. Né. Ela errou enquanto humana, mas enquanto divina ela não erra. Né. Isso que é interessante. E essa semana, ontem, se eu não me engano, a Bernadette, né, publicou um artigo de um teólogo muito interessante. Ele dá uma explicação assim detalhada sobre a missão do Papa, né? E as condições, sobretudo quando a gente olha para Pedro, lá o primeiro, né? E a gente traz para os nossos dias, né? Hoje nós temos a felicidade de ter um Papa que realmente assume a posição de Papa, né? A mesma postura de Pedro, né? Liderar essa eclésia. Essa eclésia que não se limita só ao catolicismo ou ao cristianismo, né? O cristianismo que foi repartido aí em diversas denominações. Mas o Papa ele tem um compromisso com a humanidade toda. Porque Jesus não veio só para aquele grupo, né? Tanto que ele dá a missão. Jesus veio para o mundo todos, para aqueles que o conhecem e para aqueles que também não o conhecem, né? E o Papa, nesse sínodo, ele abre as portas da igreja para todos. Né? E ele insiste em dizer que todos são bem-vindos e as portas têm que permanecer abertas, todos são iguais. Olha que interessante, né? Então, pode ser preto, pode ser branco, pode ser... seja lá o que for, né? As portas da igreja têm que estar abertas para todos. Então, o Papa Francisco, na missão, que começa lá com Pedro, né? Ele está bem assim, comprometido com isso, né? Talvez eu acho que o Papa, depois de João 23, é o que mais se comprometeu, né? Nessa idade contemporânea, né? Que nós estamos vivendo, né? É interessante isso, né? Então, voltando aqui, puxando a sardinha para a nossa brasa, né? A gente percebeu isso na época de maior crise da igreja, foi na época da Inquisição, na Idade Média, no tempo de São Francisco. São Francisco assume corajosamente a missão de cristão, né? Se coloca em assim, profunda humildade, né? E cria esse movimento que nós estamos aqui até hoje, né? E que o Papa atualmente pega como modelo, né? Daquele que realmente soube traduzir, né? A verdadeira vontade de Jesus, né? Na missão, e levar adiante essa questão do amor incondicional a todos, né, e a tudo, né, e lutar por isso, porque seguir Jesus é uma luta constante, né, levar adiante o amor a tudo e a todos, né, é uma luta árdua, né, e que o Papa assume assim de uma maneira impressionante, e há muita rejeição por causa disso. Muita rejeição. Aquele que quer levar adiante o amor não é muito bem recebido em algumas comunidades, dentro da própria igreja, né? Dentro da própria igreja, né? Existem movimentos que são contrários, né? Mas enfim, essa a reflexão, né? Quem diz por aí que é Jesus, o que nós achamos que Jesus é, né? E nós estamos aí seguindo as propostas do líder da nossa igreja, né, que é o Papa Francisco. Então fica para a gente essa reflexão. Eu acho que é por aí, né? Como que nós estamos nos comportando como cristãos sob o comando do Papa Francisco, né, o herdeiro aí da missão de Pedro, né? Eu acho que é isso que a gente tem que refletir e
e se inspirar, né, nisso, tudo que o Papa escreve e a preocupação dele, né, e as dificuldades que ele vem enfrentando não só com os acontecimentos do mundo, né, mas também com a saúde já abalada, mas coragem, né, ele é corajoso, ele é firme, né, decidido. E eu acho que é isso, viu, gente? Eu acho que é por aí. Nosso olhar para Jesus hoje passa pelo Papa, né? Eu acho que é assim. Acho que é isso. Muito bom, Mário. Perfeito. Agora vamos ver os outros. Vai lá, Ilza. Eu acho que é bom a gente ser amiguinhos de Pedro, não? Pedro é poderoso, não? Não, eu acho que, eu não sei, é um evangelho maravilhoso, né? Pedro é o início da nossa igreja, né? Do nosso... Então, eu vejo assim, é um evangelho gostoso de ler, gostoso de estudar um pouco, né? Refletir. E não tem muito o que falar não, Luizinho. O Mário falou muito bem, você falou muito bem. Deixa para outro falar. Muito bom. Senhor Arnaldo, quer comentar, senhor Arnaldo? O que eu tenho a dizer deste evangelho? Essa pergunta é feita a cada um de nós. Se realmente nós não temos dúvida nenhuma na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Vejamos eu. Nosso Senhor Jesus Cristo vai ao Pai, mas Ele nos deixa o Consolador, que é ativo em alegrar os corações. E quando a gente se abre para Deus, quando a gente permite que o Espírito Santo haja em nós, é uma felicidade muito grande, pois o Espírito Santo nos tira o clamor da saudade da pessoa divina de Jesus. Então, a gente tem, que abrir os corações, meu coração, e deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida. Ele é ansioso para agir. Nós é que nos afastamos com os nossos pecados, com os nossos egoísmos. Os nossos irmãos judeus ainda estão em dúvida se o Cristo ressuscitado é o Filho de Deus que eles tanto esperam. Eles esperam até hoje. Portanto, nós temos que crer na pessoa divina do Pai, crer no Espírito Santo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e principalmente crer na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E na nossa Igreja Mãe, que ela está no lugar da nossa Mãe Santíssima, está no lugar de destaque em nossa vida, com a resposta de Pedro, uma felicidade grande da sua resposta, nós temos que responder também e tirar essa dúvida que ainda há em nós, que Jesus ressuscitou. É isso que eu tenho a dizer, meu irmão, e espero que o Santo Evangelho de hoje perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Muito bom.
Wagner, quer comentar? Para que tudo vocês falaram aí, só um pouquinho só. O que me chamou a atenção aqui nesse evangelho, né, ficou bem claro aqui, percebi logo no começo aqui que as pessoas, Jesus pede para os discípulos perguntar para as pessoas o que eles viam em Jesus, né? E interessante que as pessoas estavam perdidas, né? Não viam Jesus. Isso que me chama a atenção, para mim, trazendo para mim, né? Será que eu estou reconhecendo Jesus no meu dia a dia, né? Será que eu estou reconhecendo Ele? E interessante estar trazendo para o lado contrário, assim, né? O Evangelho aqui está me chamando a minha atenção, né? Que o Evangelho chama como reconhecer Jesus. A gente vê nos dias de hoje, as pessoas às vezes tentam reconhecer Jesus quando estão na dificuldade, né? Quando eu estou na dificuldade, nos problemas, né? Estou passando por um aperto ou algo assim na minha vida, né? Eu vou lá, dobro meu joelho, agradeço a Deus, peço a Deus, né? Eu vou para a igreja, né? Rezar, né? Faço tantas coisas, né? Acendo vela, faço isso, faço aquilo, né? Quando estou na dificuldade, né? Aí eu reconheço Jesus. E quando eu estou feliz, né? Estou feliz, quando eu estou alegre, né? Está tudo dando certo, né? Eu tenho tudo na minha vida. Será que eu estou reconhecendo Jesus nesses momentos, né? Também. Então, que me chamou assim, a minha atenção também. E também no meu dia a dia, né? Será que eu estou vendo Jesus? Será que eu estou reconhecendo Jesus? Bom, Jesus pergunta para Pedro, né? Eu falei, Pedro, você é feliz, né? Por ver em mim, né? Filho de Deus. Mas será que estou vendo no meu irmão também? Será que estou reconhecendo no meu irmão esse Jesus? E é igual o Mário falou, né? Às vezes para a gente levar Jesus, né? Eu tenho que levar Jesus também na paz e na guerra, né? Porque não é fácil você, né, a gente tentar levar Jesus pro meu irmão. Às vezes meu irmão tá sofrendo, tá isso, tá aquilo. Às vezes ele está tão duro de coração que mesmo assim eu tenho que tentar fazer ele refletir aquilo, né? Para poder reconhecer Jesus, né? E às vezes também eu mesmo, né? No meu dia a dia, às vezes com meus problemas, às vezes eu não acabo reconhecendo Jesus, né? Por causa da minha correria, né? Das minhas tribulações. Então é isso, né? Como tipo assim, que me chamou a atenção esse evangelho, como reconhecer Jesus, né? Isso que eu entendi um pouquinho desse evangelho de hoje. Muito bem, Wagner. O Mário falou o seguinte, que a gente tem que responder, né? Para quem é Jesus para a gente? E o que as pessoas dizem, né? De Jesus hoje? E quem ele é para nós, né? Mário falou também que as respostas deles, né? Não tinham muito assim... João Batista, Elias. O Mário, eu não sei não, viu? Eu acho que se a gente perguntar hoje para o povo também quem é Jesus, as respostas vão ser bastante parecidas. É isso aí, é exatamente. Você não acha? É isso mesmo. Quantas versões de Jesus a gente vê por aí na televisão, né? Quantas, né? Quanta coisa, né, que a gente vê, mas poucos falam, né, da missão, né, o que ele veio fazer, né, o que ele deixou para a gente fazer, né. Então, e Jesus deve continuar dizendo assim, meu Deus, eles continuam não entendendo nada, né? Então, mas nós não, né? A resposta é bem pessoal, né? Eu acho que para mim Jesus é o que dá sentido, né? A nossa vida, a minha vida. Ele é a verdadeira paz. Ele acho que resumindo, né?
Ele é aquele que deu a vida por amor, e ele pede que a gente, simples assim, né, só faça o que ele fez. E então, entrando um pouco nessa questão de ele ter deixado Pedro, né, do início da igreja, né, o ele confiar, né, a igreja a Pedro. Eu penso assim que o Espírito Santo naquele dia falou para Pedro, né? Foi ele que inspirou Pedro para responder, e o Espírito Santo continua, né? Eu acho que hoje à frente, né, dessa igreja, né? E eu creio assim que esse Espírito Santo também continua soprando, né, para o Papa Francisco, né? Com todas as dificuldades, com todos os problemas que a igreja passa, mas que ele continua soprando. Eu falava outro dia com o Pedrinho, né? Falava, filho, eu tenho tanta certeza, né, de que porque às vezes a impressão que dá é que o mal está vencendo, né? A gente vê umas coisas tão absurdas, mas assim como ele soprou para Pedro, assim como ele conduziu, eu acho que eu tenho muita certeza disso, que ele está à frente, e a nossa igreja, ela é totalmente guiada pelo Espírito Santo, e o Papa Francisco, ele é guiado pelo Espírito Santo. Foi ele, o Espírito Santo, que fez surgir esse Francisco, né? Naquele momento que a gente estava precisando, que a igreja precisava, né, dessa. Então eu falava com o Pedro, e eu falava, filho, olha, Deus continua conduzindo, assim como eu também falava domingo, né? Eu estava falando com a irmã Nádia, do começo da fraternidade, que o Frei Maurício, ele falava, olha, essa fraternidade, ela... Maurício, não. Frei Maurício, que era o nosso... Frei Maurício dizia assim, olha, essa fraternidade nasceu pelo Espírito Santo de Deus. E, assim, por tudo que passamos, que a fraternidade passou, né? Então, da mesma forma que nossa fraternidade também, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Eu tenho plena convicção que a nossa igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, e assim como Cristo já venceu, né, a nossa igreja também, ela, né, ela passa por desafios, grandes desafios, mas aquele que a gente acredita, ele já venceu. Então, tudo isso vai ter vai chegar a um bom termo, eu acho. E Jesus, eu acho que assim, ele espera de nós que a gente simplesmente que na nossa vida nós assumamos essa missão, né? Já que eu estava vendo o evangelho que ele manda os 72, né, discípulos, e anunciar o evangelho. Ele conta conosco, e a cada dia a gente tem que ser, né, esses discípulos que vão avante levando o evangelho, enfrentando também os desafios. Às vezes quando olho assim, quando eu vejo algumas notícias, eu falo, nossa, aí de repente me vem aquela sensação, não tenha medo, pequena ovelha, eu estou na frente da igreja, eu estou na frente de tudo. Então é isso, eu acho que nós temos a nossa igreja, temos Pedro à frente da nossa igreja, temos Francisco hoje à frente da nossa igreja.
e acreditar, né? E venceremos. É muito simples, né? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue viverá, né? E ele disse: eu sou a porta, né, Marcos? Eu sou a única porta, né? Então tudo que está acontecendo no mundo, né? Todas as pessoas, tudo que está acontecendo tem que passar pela porta, porque ele é o vencedor, né? Existe só esse caminho. Então não tem como dizer que a igreja, Deus está perdendo, a igreja está perdendo, o mal está perdendo, porque o mal está ganhando. O mal está ganhando porque ele tem que passar pela porta. E a porta é Jesus, então só existe um caminho. Então não tem como. Agora, a única coisa é a gente. Só que a gente vai demorando, né? Não, a única coisa é que a gente tem que ser mais, vamos dizer assim, assumir mais a missão, né? Essa que é a questão. A gente tem que parar um pouco de ficar em cima do muro, Eu sempre falo nas minhas celebrações, quanto mais você demora para assumir essa verdade, mais você fica sofrendo, né? Ou ficar andando em círculos, né? Esperando, né? Mas você espera, até pouco você vai ter que dizer sim, uma hora ou outra você vai dizer sim a Deus, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho, tem que seguir por ele, não tem jeito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito, né, Mário? Então, por mais que o povo fale não, uma hora ele vai dizer sim. Talvez. Mas não tem outro jeito, né? O demônio já foi vencido. Já está colocado debaixo dos pés, né? Nossa Senhora pisou em cima já. E é muito legal, né? Porque além da gente ter, né, o Espírito Santo à frente, né, a nossa igreja, e nós temos, e ainda Jesus ainda falou: mãe, filho, eis aí a mãe de vocês. Ele deixou a mãe dele como nossa mãe, né, protetora. Então a igreja ainda tem essa figura maravilhosa de Nossa Senhora. Sabe o que eu acho que é triste? O que é triste é o cristão ver como vencidos, né? Começa a ver as coisas do mundo e fala assim: não, nós estamos perdendo. Essas coisas que estão acontecendo aí é inexplicável. Então tá perdendo a batalha, né? Quando nós falamos disso, nós não estamos entendendo nada, então nós não conhecemos Jesus. Não é verdade? Né, Mário? Quando você fala assim, tá perdendo, tá tudo perdido, como muita gente fala aí, nós não estamos conhecendo nada, não conhecemos Jesus. Né? É dizer, não conheço Jesus, quando a gente fala assim. Né? Então, mais alguma coisa que vocês queiram comentar sobre esse evangelho, sobre tudo aquilo que nós colocamos? Eu acho que o mais importante de tudo é nós ter a certeza de que somos vencedores. Jesus falou no evangelho, né? Essa igreja não vai cair, já venceu, né? Temos que espalhar. Olha, é bonito demais essas palavras de Jesus. As forças do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Então, quando eu vejo essa frase, eu fico pensando, né, assim, e como que o mal, né, tenta, né, sabe assim, né, vencer, como ele tenta. A gente vê as notícias assim que você fala, meu Deus, né? Tudo não pode ter uma pontinha de coisa que já viram, né? De um escândalo, de alguma coisa que aí começa aquelas. Então, assim, tudo no sentido de derrubar aquilo que não tem como derrubar, porque o fundamento dela, né, o fundamento da nossa igreja
Jesus, ele não... Não tem como cair. Ela não tem como cair. E isso deve perturbar bastante, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, ao Santo Espírito que está em cada um de nós, na nossa casa, nos iluminando, nos ensinando. Então tudo isso que aconteceu hoje é obra do Espírito Santo. Nunca devemos nos vangloriar de nada que fazemos, porque não somos nós, é Ele que faz tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, fraternidade, né? Sobre todos os pedidos de orações. Vamos pensar em alguém que esteja precisando dessa bênção de Deus e levar a Ele, uma pessoa, uma família, quem vocês desejarem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.